Glória a Deus. Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-me a abrir a Bíblia. A cada um aqui, Senhor, a ter o entendimento, a ter a revelação, em nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, nós entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com os amados que se a igreja do Senhor Jesus, eu quero meditar sobre isso, Deus espera uma reação, uma intervenção da sua igreja. Se a igreja do Senhor Jesus nessa terra não entender qual o propósito que nós estamos fazendo aqui, que é dar continuidade ao plano de Deus, que começou em Jesus, e nós estamos dando sequência nisso. Se nós não entendermos isso, todo o planeta vai sofrer. A igreja do Senhor Jesus precisa entender que ela está aqui para orar, para intervir, para mostrar a verdade ao planeta. Senão nós vamos sofrer, irmãos. Os próximos tempos, você vai ver a miséria aumentar, assim de uma forma de terror mesmo. Já estão muita gente vivendo abaixo da pobreza. Você imagina viver abaixo da pobreza. Os céus estão fechando. Deus disse que daria água no começo de uma plantação e no término dela. Mas a igreja não está fazendo o seu papel. Nós não estamos orando. Irmãos, nos próximos tempos, não vai ter comida para todo mundo. A demanda vai ser grande. Deus mandou um alerta tão grande sobre a face da terra. Eu não me conformo. Aqui falo eu também. Eu não me conformo como a igreja do Senhor Jesus nessa terra não pode acordar para uma coisa que veio no ano 2020. Uma enfermidade que parou o mundo. Agora você imagina, precisava-se de um remédio. Mas precisava-se de um remédio para o planeta inteiro. Onde iríamos buscar isso? Agora você imagina um planeta inteiro precisando de comida e precisando de água e não tem. Sabe, está na hora da igreja acordar. Para isso nós temos ensino, temos em seminário, temos tanta coisa. Deus tem dado tanta coisa ao seu povo, para que tenha elementos para poder crescer e saber como fazer e como orar. Eu quero meditar com você nessa manhã gloriosa do Senhor Jesus, no livro de 2 Crônicas. E nós vamos ver a história aqui de um profeta de Deus, um profeta tremendo. E nesse livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 18, nós vamos ver a história de Micaias. Louvado seja o nome do Senhor. Micaias, um profeta, um personagem, até pouco falado, pouco estudado, mas um homem de Deus tremendo, que mostra exatamente o que nós estamos vivendo e vamos viver nesses tempos de hoje. Quanto mais o inimigo consegue tirar a nossa atenção para coisas particulares, para coisas secundárias. Eu estava pensando comigo há uns bons dias atrás, eu pensava comigo mesmo,
O dia que derem afrouxar um pouco esses decretos, essas coisas, o povo vai sair que nem um doido para gastar, para comprar e para viajar. Eu não entendo bem isso. Eu sei que vocês entendem melhor que eu. O cara já está em casa e não vê a hora de sair, já não está fazendo nada. Porque todo mundo está querendo, irmãos, voltar à velha vida, à velha natureza. E não entende que sobre o planeta está um tempo novo. Um tempo difícil. Nós vamos perder esse ano, irmãos, há 2 anos atrás, em plena pandemia, 19, 20, nós tivemos colheitas recordes. Nós tivemos chuvas certas. Mas parece que não aconteceu nada nesses anos dentro da igreja do Senhor. Ela se escondeu, ela fugiu, ela teve medo. E nesse ano, nós teremos muitas perdas nas plantações. Irmãos, os preços vão disparar. Comida vai faltar. Não vai ter para todo mundo. Porque nós ficamos tão preocupados com uma enfermidade e esquecemos de deixar Deus cuidar de cada um de nós. Mesmo que você a tenha, Deus ainda está cuidando de você. Ele disse, eu nunca vou te desamparar em situação nenhuma. Mas nós paramos de guerrear. Hoje, nos dias de hoje, o inimigo afronta a igreja de Deus. Afronta os princípios da família. Afronta cada cidadão cristão nesse país, ou nesse planeta. Descaradamente. Era o tempo que Micaias vivia. E é interessante que nesse livro, nesse personagem, uma das únicas passagens bíblicas, aqui no livro de Reis, que fala, mencionando sobre a vida dele, destaca como um servo fiel. Micaias era um homem fiel. Micaias foi um profeta que viveu em tempos de guerra. Havia uma guerra e havia 2 reis, Judá e Israel. Se uniram para batalhar. Mas antes de se unir para batalhar, eles querem consultar. Eles iam contra a Síria. A Síria, isso até hoje, é um país mau. É um país que mata. É um país que tem terroristas. Isso desde aquele tempo. E a guerra era contra eles. Precisavam, para fazer guerra contra uma única nação, precisavam se unir 2 exércitos. E era uma batalha muito ferronha, mas era principalmente, quando você lê, você vê que é uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha ferronha espiritual. Você não pode esquecer que você tem filhos. Você tem talvez sobrinhos, você tem netos. O que vão ensinar a essas crianças? Um país que está totalmente dividido, porque a igreja do Senhor está dividida. E nós vamos ver não só essas coisas todas acontecer, mas entrar a igreja dentro.
por medo de falar e pregar o que tem que se pregar, por querer agradar pessoas. Sabe, há um exemplo, uma vez, alguém falou a um pastor que estava começando a atender uma igreja de mais ou menos 700 pessoas. E alguém pergunta a esse pastor: como o senhor vai fazer para contentar 700 pessoas? Ele disse: eu não vou fazer nada, porque eu não tenho que contentar ninguém, eu tenho que agradar a Deus. Eu não tenho que agradar homens. Sabe, precisamos de uma igreja que fale, que seja e confronte. Ela será perseguida? Sim, poderá até ser presa. Mas é uma igreja que fala a verdade. Bendito é o nome do Senhor. Mas é uma igreja que também, quando orar, os céus vão se mover e os infernos vão tremer. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem é tremendo, porque era uma batalha espiritual. E Micaias viveu esse tempo, no qual a mentira, a idolatria, a imoralidade queriam se apossar da nação de Israel. Querem se apossar da nossa nação. E a igreja do Senhor Jesus não pode ficar quieta, não pode calar. Estão transformando o pecado em leis. Então, vou começar a ler a partir do verso 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo com o teu povo. Iremos contigo nesta peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro as palavras do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens. Esses 400 homens não eram aqueles 400 profetas de Baal, porque foram destruídos pelo profeta Elias. Também não eram os outros 400 que foram destruídos pela rainha. Eram outros que profetizavam ao rei. Mas eu quero que você preste atenção, irmãos. O reino das trevas também tem os 5 ministérios. Ele também tem os ministérios de apoio. Eles têm os ministérios de profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, professores, governo. Tudo aquilo que a Bíblia ensina, o reino das trevas tem. Há uns bons anos atrás, tem até a gravação disso, mas até em CD, quando tinha o CD ainda, não sei se existe ainda ou não. O Senhor me mostrava que eu dizia o seguinte: o dia que o crime se organizar, ninguém vai mais aguentar esses caras. É o que temos hoje. Eles têm médicos, só falta construir hospitais. Nem sei se já estão construindo ou não, porque já estão construindo imóveis e tudo mais. Tem advogados, tem políticos, tem juízes. Como você vai enfrentar uma organização dessa se não for com Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
E onde está a igreja? Preocupado com o que eu vou vestir, comer, o que eu vou fazer no dia seguinte? Não estão orando para orar mesmo. Quando se juntam para orar, são para coisas pequenas, particulares. Onde está a igreja? Que Jesus disse, eu dei poder a vocês. E do Pai veio a coisa mais importante, o ser e o Deus mais importante, que é o Deus em espírito. Onde está? Onde está essa igreja que não vai deixar milhares, milhões de pessoas irem para o inferno? Onde ela está? E eles disseram, vamos chamar. Então o rei de Israel ajuntou os 400 homens. Irmão, 400 homens. É muito mais do que nós temos hoje. E eles disseram, sobe. Porque Deus vai entregar nas suas mãos, ó rei. Disse, porém, Josafá. Ele não estava acreditando. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Eu vejo neste momento Deus perguntando, será que não existe ainda uma igreja que eu possa usar como poder? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo que o mesmo está acontecendo hoje com os cristãos de hoje. Jesus disse que os dias que iam anteceder a sua volta seriam marcados por guerras, rumores de guerras. Aqui não é só guerras contra nações, mas também guerras espirituais. Eu vejo muitas pessoas pregando para agradar pessoas. Me desculpe, eu não vou fazer isso. Continuo te amando, te respeitando, mas não vou te alisar, porque Deus também não me alisa. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa a igreja do Senhor acordar. Nem que for um contingente pequeno. Uma grande movimento, uma grande guerra não começa com grandes pessoas. Quando Deus chega a Gideão, Gideão estava com medo. Gideão era um homem de Deus, o escolhido por Deus para ser um comandante. Mas ele mesmo não sabia disso. Ele tinha medo. E ele estava aguardando a sua colheita. Quando o anjo começa a conversar com ele, ele começa a chamar as coisas que Deus tinha colocado já dentro dele, que era valentia e coragem. E começa a dizer para ele, ô homem valente e corajoso. E ele assustou porque disse, eu? Sim, você. Porque você sabe o que você tem. O Espírito Santo de Deus. Ele só quer te usar como instrumento. E quando Deus pede para ele a liberdade de arrumar um exército, ele foi e chamou e trouxe um grande exército. E Deus disse, não dá. Não dá porque a maioria das pessoas que estão nesse exército tem medo. E a hora que a guerra esquentar, o que vai fazer? Você vai orar ou vai pedir oração? Vai aguentar ou vai ficar com medo?
quando Deus manda um monte de gente embora. Ele diz, bom, agora eu tenho um exército. Deus disse, ainda não tem. Então Deus não precisa de grandes multidões. Eles só precisam de homens e mulheres que dizem, eis-me aqui, e quando eu abrir a minha boca, eu vou orar, seja o que Deus quiser. Vai ser feita a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele disse isso, Jesus disse isso. Conflitos, guerras. Os conflitos entre as nações dominam realmente. E aí, ele continua o texto. Disseram, será que não tem mais alguém? Verso 7, respondeu o rei de Israel a Josafá, tem um ainda. Tem um ainda. Oh Deus, levanta essa igreja ainda. Tem um ainda. Em quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio. Onde está a igreja? A igreja está andando de braços dados com os novos decretos e leis. Em algumas versões você vai encontrar a palavra aborreço. Não sei como está na sua versão. Eu não sei como é que está no telão. Aborreço. Em algumas versões, odeio. Mas por que você odeia? Porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Ou seja, ele não concorda comigo. Como eu posso concordar com um governo corrupto? Não tem como. Irmão, escute o que eu estou te falando. Daqui a uns tempos a miséria vai ser tão grande que as pessoas desesperadas vão começar a invadir os comércios para pegar alimento e roupa. E não vai ser bandidos, são pessoas desesperadas, porque não tem mais nada o que comer. Os preços subindo a uma coisa alarmante. Apóstolo, o que eu posso fazer? Você pode ser um instrumento de Deus. Para começar a orar e dizer, eu não concordo com isso, Deus. Eu não concordo com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo um monte de homens de Deus e mulheres dizendo, é a vida, vamos enfrentar. Que a vida é Jesus. O resto é corrupção, imoralidade. E se nós não tomarmos cuidado, isso pega a gente e ninguém escapa. E eu também não estou isento disso. Ele diz, esse cara não dá, ele não profetiza coisa legal. Então, Micaias, filho de Inlã, disse, é Ilá? É do pai dele. Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traga-me depressa Micaias. O rei de Israel e Judá, o rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com trajes reais. Numa entrada da porta de Samaria. Isso aqui me descreve Brasília completamente. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias. Precisamos orar por Zedequias. Olha o nome do pai dele. Nem vou falar. Fez para si chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor,
Com este vai o quê? Vai vencer os sírios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe, vai, rei, o Senhor vai triunfar, porque o Senhor, o nosso Deus, vai entregar esses reis na sua mão. Como vai fazer isso, se Israel estava se prostituindo, estava aceitando outros deuses, estava aceitando coisas que Deus disse: não quero que aceitem isso. O mensageiro que foi chamar Micaias, olha só essa, irmãos, falou dizendo: aqui eu vejo um grupo de pastores alisando políticos. Eis que as palavras dos profetas é uma voz que predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como uma delas. Fale o que ele quer ouvir, ou o que seja bom. Eu não quero fazer de uma igreja, não quero fazer parte de uma igreja dessa. Quero fazer parte de uma igreja que confronta. Se tiver que ser preso, vamos. Mas não pode continuar do jeito que está. Respondeu Micaias: essa é a igreja. Tão certo como vive o Senhor, que é o meu Deus, e o que Ele me disser, isso eu vou falar. E vindo ele ao rei, e esse lhe perguntou: Micaias. Micaias era um tipo assim, gostava de fazer uma piadinha. Gosto muito dele. Micaias, perguntaram: Micaias, iremos à peleja? Ou deixarei de ir? Ele respondeu: vai, sobe, triunfarás por eles, serão entregues nas vossas mãos. Mas ele fala isso com um tom de piada. O rei percebe isso, o rei vê isso. O rei diz para eles: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ora, o rei está percebendo que eu trouxe 400 para falar uma mentira. Ele disse: você quer ouvir isso? Vai. O rei lhe disse: fale o que o Senhor disse. Então disse ele: tá bem. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastores. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse? Eu não te disse que não dá para confiar nessa igreja? Que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Aleluia. Irmãos, eu vejo aqui nesses textos, como no tempo de Micaias, o verdadeiro conflito espiritual que nos aguarda. Igrejas não vão se abrir mais. Outras vão se partir. Pastores vão desistir.
Outros pastores vão sair do armário. Pastoras também. Líderes de louvor, nem se fale. Escute o que eu estou falando, irmãos. Não brinca com quem veio matar, roubar e destruir. Eu creio que nós vivemos uma época na qual os valores morais estão subvertidos. Comportamentos escandalosos são assumidos publicamente. E aqueles que os adotam ainda procuram impor na sociedade. Será que ninguém está vendo isso? A verdadeira batalha será pelos corações e mentes. Esses caras vão vir que nem loucos sobre a nova geração. Eles não vão se preocupar com a antiga geração, porque essas estão aguardando a luz azul. Mas a nova geração, eles vão vir que nem louco para cima. Olhe para os teus filhos. Chore por eles. Ore por eles, gente. Sabe, nós estamos estudando. Desculpe, igreja, hoje eu não vim trazer espada, eu não vim trazer lenço ungido, não vou fazer nada disso. Hoje eu vou te chamar um alerta. Estamos estudando essa semana sobre batalha espiritual. Temos mais as pessoas que vieram de fora do que os de dentro da casa. Não vieram. Fora ainda os outros que gostaram do feriado para viajar. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Onde está a igreja para... Mas eu já sei essa matéria. Sabe? Por que não está pondo em prática, então? Porque está deixando Satanás pôr pensamentos no seu coração e no seu pensamento, coisas que não é de Deus. Porque tem segurado você de se abrir mesmo e entrar de cara e fazer as coisas de Deus. E confiar em Deus que as demais coisas virão. Porque é uma promessa dele. Não vieram. Eles vão vir para cima das mentes dos homens, irmãos. Ela não vai acontecer em campos longínquos, presta atenção nisso. Mas ela vai acontecer em praças e ruas. Serão batalhas que vão ser travadas nas salas de aula. Escritórios de trabalho, auditórios com palestras. Você pode dizer, não, eu não concordo com isso, mas nós já estamos envolvidos. Porque já está estabilizado já na cidade. Talvez você possa até me perguntar o que um cristão em tempo de guerra pode esperar. O que é mais importante? O que esperar de um cristão em tempos de guerra? A palavra continua. E ele diz... O mensageiro tenta fazer as coisas. Micaias começa a falar, vê que o rei, e pergunta, e Micaias vai até a cidade, profetiza realmente o que Deus quer. E aí ele diz no verso 17, então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que não profetiza o que é bom, ao meu respeito, só o que é mal?
Micaias prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, presta atenção nesse texto, irmãos: quem enganará a Acabe? Eu fico pensando nesse texto, Deus perguntando: quem vai enganar a minha igreja? Quem vai enganar? O Senhor está perguntando. No meio de todo aquele exército, o rei de Israel, para que ele suba e ele caia em Ramote. Um dizia desta maneira, outro dizia de outra maneira. Eu vejo aqui a liberdade que Deus dá. Mas eu quero te dizer uma coisa, igreja: nada acontece na minha vida ou na tua vida se Deus não permitir. Nada. Se aconteceu, é porque em algum momento nós demos o espaço. Então, sai um espírito. Por favor, você pode ler comigo o verso 20, para que o internauta, Piritiba, está me ouvindo? Possa ouvir. Então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda vai prevalecer. Vá e faça assim. Irmão, se você não tremer por isso, se você não chorar por isso, homens de Deus apoiando movimentos terríveis contra a igreja, contra a família, profetas profetizando mentiras. Que Deus tenha misericórdia de nós mesmos. Então Zedequias ainda deu uma bofetada em Micaias e disse: por onde saiu esse Espírito do Senhor para falar isso a ti? Agora você pensa, 400 profetas. De repente, Micaias diz: um de vocês está falando mentira, porque vocês não têm coragem de confrontar as coisas. Vai lá e dá uma bofetada nele. E disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaias: eis que verás, naquele dia, quando entrares de câmara em câmara para você se esconder. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: coloque-o este homem na casa do cárcere e debaixo de angústia, com escassez de pão,
de água até que eu volte em paz. Disse Micaia: se você voltar em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Você vai ver, irmãos, se nos próximos tempos não haverá falta de comida, escassez de água, não tendo plantações que alimentam animais que muitas vezes vão para a sua mesa. Você vai ver o preço das coisas. Se eu estou dizendo mentira, então que Deus me perdoe. Mas vai ficar gravado isso, mesmo que não vá ao ar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, esse texto mostra os cristãos em tempo de guerra. Não podemos esconder a verdade. A Bíblia está falando aqui nesses 400 profetas que se apresentaram diante de Acabe e Josafá. É um número expressivo. Quem eram exatamente esses profetas? Não eram profetas do Senhor. Também não eram de Jezabel. Também não eram profetas de Baal. Eu fiquei assustado com isso. Então, quem eram esses homens? Eu quero te dizer que é a pior espécie de profeta que existe, o falso profeta. Passava-se por homens de Deus, como você vê aqui, mas não conheciam a vontade de Deus. Suas preocupações eram agradar o rei e pessoas. Micaias não se apegou a número, mas sim a verdade. A igreja do Senhor Jesus precisa disso. Micaias era uma pessoa sozinha, era a minoria. E eu creio que essa será sempre a situação. A verdade será sempre a minoria. Porque o resto tem medo, se escondem. Micaias pegou-se à verdade. Eu creio que nós não devemos ter receio só porque a maioria querem alguma coisa. Deixe-me falar uma coisa a você. Muitos aqui sabem da história de Davi quando quis levar a primeira vez a arca. Ele chamou príncipes. Posso perguntar quantos príncipes? Quantos príncipes ele chamou para perguntar se era uma boa ideia trazer a arca? 5? Quem me dá 8? Não sabem. E querem repreender o quê? Nenhum dos príncipes que ele chamou disse: rei, do modo como o senhor quer fazer, trazer a arca, excelente. Igreja, acorde. Do modo como nós queremos fazer, excelente. Mas como vamos executar isso? Essa é a questão. Ele disse: não, eu vou trazer com uma carroça nova, bois novos, sem problema.
vamos montar um grande louvor. Mas não era isso que a Bíblia dizia. E ele era um homem de Deus. Sabe, tomar decisões, mesmo que seja mais simples na tua vida, Deus tem que estar envolvido nela. Deixa Deus participar das tuas ações. Resultado, o amigo dele morre. E o próprio rei, que tinha uma intimidade com Deus, que viu Deus através do seu instrumento de louvor, tirar um espírito maligno do rei, teve medo. Teve medo. E deixa a arca num lugar onde ela foi bem recebida. Esse é o problema, irmãos. Micaias aqui era o menor que tinha, ele estava sozinho. Mas ele disse, eu vou falar o que Deus mandou falar. Micaias foi levado aqui, nós pela palavra vemos aos reis. E você vê aqui ele recebendo um conselho de um camarada que disse assim, olha, você vai, mas cuidado. Sabe o que chamo isso, irmãos? Censura. Cuidado. Não vá dizer isso, porque eles vão ficar magoados, vão te mandar prender. Fale o que o rei quer ouvir. Micaias disse, não vou fazer isso. Vou falar o que Deus mandou falar. Se gostar, gostou. Se não gostar, você falou a verdade. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele vai lá, recebe esse conselho, aqui como eu estou vendo. Todos os profetas falam uma coisa, ele vem e fala outra. E o mensageiro no ouvido dele, ó, faça a mesma coisa que é melhor. Irmão, você vota. O que adianta votar e pegar um homem de Deus e colocar na política? O cara que está sozinho lá, o que ele vai fazer? Nada. Em 6 meses, o sistema já consumiu ele. Ele e a família dele. Acabou. Porque ele não tem como fazer nada. Ele não consegue fazer nada. Porque as leis do homem dizem que se ele for contra, ele cai. Puxa o tapete dele. Ah, igreja, eu vim desafiar. Nós estamos num mês de desafio. Já que a oferta é de desafio, então as pregações serão de desafio. Para que se encher do Espírito Santo? Só para orar em línguas? Não. Eu cheguei a ver homens que nem batizados do Espírito Santo foram e confrontaram a mentira. A unção com o Espírito Santo não é para você confrontar a mentira. Confrontar a mentira é com a verdade, é com a palavra. Se algo está errado na minha vida, na sua vida, nós temos que chegar e falar, chega, está errado, não faço mais, paro aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Micaias foi autêntico, foi realmente um homem de Deus. Comparece,
mesmo num tom de ironia, na primeira vez, não, pode ir, vai, você quer ir, vai. Mas o rei sabia, esse camarada tem a verdade. As pessoas têm que olhar para você e te respeitar, porque você tem a verdade. Mesmo que doa, você tem a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Como servo de Deus, Micaia estava comprometido a conhecer e proclamar a palavra de Deus. Não importa o que os homens pensam, nem mesmo o que nós pensamos. É o que a palavra diz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Micaias anunciou que Deus iria e lhe havia comunicado, de acordo com a Bíblia, o Senhor não fará coisa alguma. Isso está escrito no livro de Amós, irmãos. No livro de Amós 7:7. Coloque na tela, por favor, para que a igreja leia. O que está escrito aí? Leia para mim. Nada vai acontecer antes que Deus mostre. Eu tenho visto que a coisa vai ficar feia. Jovens cada vez mais vão ficar perdidos. Como um jovem perdido vai poder ensinar o outro, pastor? Me explica isso, se você puder. Cego não guia cego. Ambos vão cair. Há uma juventude aí que não sabe para onde olhar. Há crianças que olham para os seus pais e não estão vendo o modelo para um dia ser um homem igual ao pai dele, ou uma menina ser igual à mãe dela. Não estão dando exemplos. Eu vejo homens... Eu vou bater nessa tecla, irmãos. Me desculpe, eu quero que até vocês, pastores, estudem sobre isso. O homem de Deus... Você fez um estudo sobre isso, não foi? Pastor Arthur? Foi. E um homem para Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Aquele que Ele criou para Ele. E para falar das coisas dEle. A maioria será um homem ou uma mulher para Deus. Vão ser salvos. Mas não vou ter que fazer muita coisa, não. Eu tenho visto muitos homens que foram chamados de Deus, mas não são. Eram para Deus e também acho que acabou nem sendo. Largarem tudo. Como pode? Mulheres largarem tudo. Olha a reportagem, mulheres que acabaram de ter o bebê, jogou pela janela. Como pode? Crianças sendo vendidas, países buscando outras pessoas para serem escravos de mão de trabalho. Por isso que certas mercadorias o custo é muito baixo, porque a mão de obra é escrava. Onde está a igreja reprimindo isso? Onde está a igreja reprimindo a bandidagem que está crescendo?
tanto nas ruas como dos colarinhos de gravata. Onde está a igreja orando para encher represas? Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a igreja repreendendo o espírito de miséria e de fome? Onde está a igreja evangelizando a massa humana, principalmente a juventude? Onde está? Como eu quero que hoje o Espírito Santo toque teu coração e o meu para despertar e dizer: você faz parte dessa igreja do futuro. Eu não estou falando em denominação, irmãos. Denominação foi homens que Deus. Não foi Deus que fez isso. Nasceu por discussões, nasceu por questões políticas, por brigas. Senão só tinha uma igreja, um só Senhor, uma só fé, um só pastor, um só Espírito. Mas por causa de brigas, de politicagem, dividiu-se. Deus deixou, desde que você viva o verdadeiro Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu capacidade a cada um de nós. Eu posso ver aqui no nosso meio muitos homens e mulheres com o espírito de Gideão. Ainda não entendeu o que está dentro do teu coração. Ainda você não entendeu o guerreiro que você é. Você, irmã, a guerreira que você é. Está sendo consumido pelas coisas do planeta. Costumes e tradições. Era isso que estava acontecendo em Israel. E todos aqueles profetas profetizando o que todo o povo queria ouvir. Às vezes eu me vejo o cara mais odiado aqui. Talvez não por todos, mas por muitos sim, porque eu não prego o que você quer ouvir. Ô apóstolo, põe a mão em mim para mim tombar no chão. Não vou fazer isso. Você vai cair quando tiver sede, não tiver água, quando não tiver comida, quando seus filhos não soubessem se é homem, se é mulher, se é gorila, se é macaco, se é sei lá o quê. Aí vai cair. Não precisou nem de oração. Talvez no teu coração você estava pensando, eu tinha uma voz que dizia, vá à noite. Mas eu espero que o da noite também desça a pancada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Sabe, precisa o anjo chegar para cada um de nós e dizer, ô varão, varoa, valente, acorda, meu irmão, minha irmã, acorda, enquanto ainda é tempo. Meu Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele não se curvou. Eu quero te dizer que, será que nós estamos preparados? Você pode pôr para mim, 2 Timóteo, no seu capítulo 3, o verso 12, igreja, leia para mim esse texto. Será que todos, a Bíblia diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que diz nesse texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12? Leia para mim.
Será que você está preparado para pagar esse preço? Eu quero te dizer que também a obediência tem um preço. E a desobediência também tem um preço. Qual você quer pagar? Eu creio que a desobediência, o preço é bem maior. No livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 11, o Senhor diz: assim será. Diga comigo, a palavra de Deus se cumpre. Eu preciso crer nisto. Sabe, trabalha com você, trabalha com as suas emoções, trabalha com a sua fé. Pegue a tua vida e transforme num laboratório. E aprenda com isso. Você tem que crer, irmãos. Se você crer dentro do seu laboratório, nós estamos tomando hoje vacinas. Deus deu capacidade ao homem de rapidamente ter um remédio para dar. Se foi mal distribuído ou não, isso é que nós temos que orar contra. Mas houve um remédio. Amém? E de quem partiu esse remédio? Quem sabe? Além do Senhor que deu a capacidade. Quem ele usou? Não estou entendendo. Sim, o homem não foi homem. A quem ele deu a capacidade de começar essas vacinas? Uma mulher. Uma mulher. Que foi nela que começou a pesquisa e se espalhou para todos os outros. Deus usou uma mulher. O que ele estava dizendo? Eu vou usar a minha igreja. Novamente ele usou uma mulher para salvar cidades. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, acorde, entenda as coisas espirituais que estão acontecendo. Participe das reuniões, participe dos congressos, participe disso, mas coisas sérias. Não que ficam só alisando o teu ego, mas te levantando como um exército. Deus deu. Quando ela estava numa reunião e começaram a homenageá-la, e bater palma em pé para ela, ela nem sabia o que estava acontecendo, ela ainda olhou assustada e disse: o que vocês estão fazendo? Disseram: é para você. Por que para mim? Porque eu passei para os outros? Não, porque você começou em você, começou nela e se espalhou em todos os laboratórios e o mundo todo pôde receber. Oh, por que não pode começar numa igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ele disse isso. A palavra de Deus se cumpre. O que está em Isaías 55, 11? Assim será, ele disse. A palavra que sair. Espere. Ele escreveu uma Bíblia. Irmão, quem é essa boca de Deus? Você acha que é Jesus? Jesus veio trazer a vontade dele. E pela vontade dele foi escrito um livro. E nesse livro ele disse: essas palavras têm que estar onde? No teu coração. E vai sair pela tua boca. Que boca é essa? Oh, acorda, igreja. É você. Que palavras você tem falado? Que não vai dar certo? Que não vai conseguir?
Que tudo está errado? Será que é isso? Não. A palavra que sair da minha boca não vai voltar para o Senhor. Por quê? Porque o que sai pela minha boca, pela palavra, volta para o Senhor em ações de louvor e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou terminando, irmãos. Não vou tomar muito seu tempo. Mas assim como Micaias, nós cristãos estamos num tempo de guerra. As coisas que estão correndo a nível de leis, decretos, vão ser terríveis. Nós não estamos percebendo e vendo o que está acontecendo. O mundo precisa que nós sejamos luz e sal. Luz e sal. Sabe, o mundo precisa que a igreja do Senhor Jesus permaneça como um farol para dirigir com coisas pecaminosas. Avante, igreja, em Cristo Jesus. Vamos prosseguir firmes, movidos pela palavra, pela compaixão, pela coragem e pela fé. Eu e você temos uma missão nessa terra. Eu quero cumprir a minha. Eu quero o dia que subir para o meu Deus, entre para o descanso. Entre para reinar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradar coisas e agradar pessoas, irmãos. Você não vai conseguir. Eu creio que é melhor agradar a Deus. Eu termino quero te abençoar com esta palavra. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A igreja é o melhor lugar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entrando hoje, né? Eu e minha esposa, e nós estamos dizendo como é gostoso estar dentro desta casa. Como é agradável. Alguns irmãos que há algum tempo não vinham a este lugar, eu os recebi na porta de entrada. E quando eles entraram, nós já estamos aqui e nem percebemos isso, né? Logo que eles entraram na portaria ali, respiraram fundo. Ah, que bom. Ainda tem aquele cheiro do óleo. Você nem sente mais, porque você vive nele, já está acostumado, não é assim? Mas eles entraram e falaram, ah, que aroma, que cheiro tremendo. Sabe por quê? Porque cada vez que o óleo é passado em todos, e você anda pelo prédio todo, e anda para dentro e para fora, você está levando o bom aroma do local. E quando você fala a palavra de Deus, você está levando o bom aroma de Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôncavo de seu tabernáculo. Me acolherá, Ele vai me elevar sobre uma rocha. Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra de alerta. Esse mês serão aprovados decretos e coisas demoníacas. Você não precisa um dia especial para orar. Você pode orar todos os dias. Todos os dias, decretando coisas para cair e não se levantar mais. O inimigo está fazendo o papel dele, que é tentar e destruir as coisas de Deus. Mas a igreja veio implantar um reino eterno e duradouro. Louvado seja o nome do Senhor. Até que eu espere um dia tal para orarmos todos. O diabo já fez muita coisa. Ore todos os dias. Todos os dias, pela sua casa, pela sua família, pela família dos irmãos, pelo templo, pela cidade, pelo estado, pelo seu país, pelo planeta, pelas pessoas que estão sendo enviados para evangelizar, para as pessoas que estão sendo enviados para missões, e muitas vezes enfrentando o risco com a própria vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe o medo crescer dentro de você. Deixe a palavra de Deus crescer em você. Quem tem ouvidos, nessa manhã, que ouça. Você que está nos acompanhando, quem tem ouvidos, que ouça. Não se cale, meu irmão. Não tenha medo. Estão querendo derrubar a nação, que é uma bênção. E eu afirmo que essa nação pertence ao Senhor Jesus, e não a essas coisas nojentas que querem impor. Em nome do Senhor Jesus. Ore, repreenda isso, não aceite isso, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos tanto quando vem uma enfermidade, vem alguma coisa, um amigo seu fica doente. Por que não oramos por tudo? Ore também no dia da convocação, mas nós devemos orar todos os dias. Porque o inimigo, ele coloca as coisas no momento que a igreja descansa. No momento que a igreja dorme. E dormir é necessário, porque o corpo precisa de sono, mas o pior sono é o espiritual. É não entender os propósitos. Amém? Não seja daqueles que é fácil te tombar, ou por causa de um filho, ou por causa de um amigo, ou por causa de um irmão, ou por causa de qualquer outra coisa. Ah, o Senhor me ofendeu. Não, não caia por isso, não. Deus quer te levantar como um guerreiro, uma guerreira de oração. E se uma mulher, que ela nem sabia, ela é uma pesquisadora, há anos ela pesquisa, e ela encontrou o primeiro caminho da vacina, e depois outros aperfeiçoaram, mas foi ela, que numa reunião nem sabia que estava sendo homenageada. Uma mulher que nem você sabe, nem você soube disso. Sabe, irmãos, há uma história de avivamento muito forte sobre esse planeta. E quem estuda, quem vem no seminário pode estudar sobre isso. E começou num lugar chamado Rua Azusa. Todo mundo fala da rua, mas era uma igreja que estava nessa rua. Irmãos, quando você vai lá, é só uma rua. É só uma rua.
e se espalhou por todo o planeta a visão do coração aquecido naquele momento. Hoje, nós temos apóstolos até saindo pelo ralo do banheiro. Profetas chovendo no chuveiro. Você abre o chuveiro, cai chuva, é profeta. Onde nasceu tudo isso? Porque o apostolado e o profético estavam parados. Todo mundo era pastor. Tinha igrejas que pregavam, não todo mundo é pastor. Não sabem a palavra que está sendo colocada sobre a tua vida, a responsabilidade. Se você entendesse isso, você diz, alto lá, não sou não. Mas uma vez aconteceu uma reunião, numa igreja ali em São Paulo. E nessa reunião, um homem de Deus um profeta trouxe uma palavra. E ali foram ungidos 8 homens como apóstolos. Nem se falavam disso na nação. O cargo máximo era bispo. Uma palavra que nem pode se falar sem máscara. Bispo, porque você gospe no outro. Então, o cara chegava no cargo máximo, você é bispo. A esposa era missionária em algumas denominações, em outras bispa, em outras pastora. Mas naquela reunião, 8 homens foram levantados como apóstolos para a nação. A partir dali, você entende? Porque eu creio num pequeno movimento que cresce e atinge uma nação. Hoje é em todo lugar. Há 10 anos atrás, Deus dá uma direção de fazer uma ceia de pastores. Eu disse, Senhor, por que o Senhor pede para mim? Pede para alguém que está na mídia, está na TV, está... Eu não sou nada. Ele falou, por isso que eu estou pedindo para você. Porque eu pego quem não está aparecendo, porque assim vão dizer que realmente foi de Deus. Liguei para alguns pastores, convidei para uma reunião. Nessa reunião eu disse, eu só reuni vocês para nós tomarmos ceia junto. Olharam com os olhos arregalados para mim. Falei, é isso mesmo que vocês ouviram? Vocês dão ceia para todo mundo na igreja e nós não tomamos ceia juntos? Número de pastores que compareceram, 70. A partir dali, se espalhou para todo canto. Você está entendendo o que Deus colocou nas nossas mãos? E que você faz parte disso. E que você se unge, que você recebe a unção, que você recebe a palavra, que você recebe o toque da unção, para poder fazer, para poder exercer. Amém, irmãos? Que Deus faça isso conosco. Eu vou continuar fazendo a minha missão, gostem ou não, me aceitem ou não, até que Deus diga, chega, vou te recolher. E aí eu vou. Bendito é o nome do Senhor. Mas até lá, engula isso e durma com isso. Pai, toda honra, toda glória a Ti, santo, santo é o Teu nome. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra, porque ela primeiro mexeu comigo. Nós estamos no meio de uma guerra tão tremenda, e estamos como que passando férias. Não, está tudo errado. Temos que acordar. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que confronta, que ela mostra o que é a verdade.
Se vão aceitar ou não, não é problema da igreja. Mas nós temos que confrontar. E nós podemos chamar, como o Senhor disse, coisas que não são para serem. Por isso eu te entrego toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado porque eu posso vir ao templo hoje, junto com os meus irmãos, te louvar, te adorar e apresentar, Senhor, a semente da minha casa, que o Senhor tem dado. Tu és fiel. E eu te louvo por isso em nome de Jesus. Amém. Por resultado de toda essa palavra, o rei morreu, exatamente como o profeta falou. E eu espero também que muitos nessa nação, que comanda essa nação, se convertam ou morram. Mas que parem de fazer a massa, homens e mulheres, sofrerem tanto, olharem sua despensa e não ver um alimento, e soltarem aumentos em cima de aumentos, não ter chuva, perdermos plantações que vai fazer falta. Eu não posso aceitar mais isso. Por causa de homens corruptos, gananciosos, que já poderia ter vacinado a nação inteira, e que por brigas e disputas, muitos estão indo embora, porque não tiveram a oportunidade de tomar o seu remédio. E eu não estou falando só de doença do Covid, não, estou falando de todas, porque eles querem cortar tudo. Mas eles receberam o teu voto. Então, por favor, meu irmão, na próxima vez, ore antes e coloque pessoas que realmente têm um compromisso, pelo menos com o povo. Deus, aleluia, Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti. Santo, 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 santo é Teu nome, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, Te louvar, Te apresentar cada semente. São propósitos e nós Te louvamos porque o Senhor é que dá a colheita. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Mas, Senhor, eu quero Te agradecer por esse lugar, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que cada um aqui, Senhor, seja grato por isso, pelo menos isso. Seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que cada um, Senhor, execute a sua tarefa dignamente, não relaxadamente. Em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos, Pai, por essa nação. Como o Senhor ama essa nação. Como o Senhor tem planos tremendos sobre ela. O inimigo não vai ter, Satanás não vai ter essa vitória. Porque o Teu Santo Espírito vai acordar a Tua igreja. Pelo menos aqueles que querem ser acordados. Aqueles que querem fazer algo. Toda a honra, toda a glória eu Te entrego, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, desperta em nós, em cada um de nós, o guerreiro de Deus, a guerreira de Deus. Usa as nossas bocas para falar a verdade, a palavra, para chamar coisas que não são para serem. Nunca para difamar, nunca para acusar, mas para chamar as coisas que não são para serem. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço, Pai. Te entrego toda a honra e toda a glória, porque mais uma vez o Senhor permitiu podermos estar ao templo. E nós Te agradecemos por isso. E abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu pego e encontro na palavra essa ativação, aqui falo eu,
como um pedido ao Senhor. Eu gostaria um dia de ter um momento de trazer e encontrar com homens e mulheres para ativar aquilo que já está dentro de você. Se Deus me der a oportunidade, eu vou fazer, ou aqui ou em algum lugar. Mas ativar, não é simplesmente, vamos lá para um congresso. Não, eu vou porque eu sei que eu tenho algo que precisa ser ativado dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Moisés tinha isso, Gideão tinha isso. E quando Deus vai falar com esses filhos, essas pessoas escolhidas, foi para ativar o que já estava dentro deles. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos anos atrás, um homem de Deus volta das missões do Japão. Ele volta para a igreja, já com muita idade, cansado, esgotado de tanto trabalho, enfrentando enfermidades, porque o corpo nosso é muito fraco. E ele faz um grande apelo ali, para chamar jovens para ir para o Japão. E ele disse: irmãos, está pronto, está tudo pronto, é só ir lá e levar o evangelho, e aquela nação será cristã. Ninguém foi ao apelo. Ninguém compareceu. Por 2 vezes ele insistiu. Mas a saúde dele, pastor, já estava debilitada. No meio da mensagem ele se sentiu fraco. Retiraram ele ao lado. E as pessoas que estavam cuidando dele, ele dizia: eu preciso voltar e continuar o apelo. Eles diziam: mas o senhor está cansado, o seu corpo não está aguentando. Ele disse: eu preciso continuar o apelo. E ele, tá bom, então voltou, amparado pelos irmãos. E ele novamente fez por 2 vezes o apelo. E ninguém foi. O Japão estava pronto para ser cristão. Ele disse: então, eu me despeço da igreja, e já que ninguém quer ir, eu vou. Vou morrer lá, mas eu vou fazer o que Deus pôs para mim fazer. Nessa manhã eu lanço um apelo e eu não quero chamá-lo à frente. Deixe Deus despertar o guerreiro e a guerreira que há dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso de um dia para orar. Eu vou orar todos os dias que Deus me der. E eu vou chamar coisas que não são para serem. Quero que você não olhe só para a sua mesa quando tiver comida. Pense que há mesas que não tem nada. Quando for ao mercado, lembre-se, eu vou levar algo a mais. Eu vou levar algo a mais, porque eu sei que nós vamos ajudar. Como as pessoas têm recebido os alimentos, através do Ministério Sopão, através do ministério que está indo nas casas de recuperação, as pessoas que têm vindo aqui, roupas. Sempre a igreja pode fazer algo, irmãos. A igreja é um lugar de socorro. É o pronto socorro de Deus. Amém? Prepare-se, irmãos. Temos seminários aí para treinar cada vez mais cada um de vocês. Não jogue fora o que Deus está dando.
Resultado, ninguém foi para o Japão. Só voltou o missionário que pouco tempo depois morreu lá. E hoje o Japão não é cristão. E agora tentamos evangelizá-lo. Alguma coisa está surgindo, mas é muito difícil. Porque eles aprenderam a cultuar mortos. Amém? O Espírito Santo está lançando convocação a muitos aqui. Atenda esse chamado, porque é de Deus. Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Abençoa o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. E aonde você estiver aí, no interior, ou fora, ou dentro do país, seja esse homem, essa mulher, de Deus. Porque para Deus já tem bastante. Mas Deus quer homens e mulheres de Deus, que são levantados para um propósito. Eu os abençoo.